Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje com tema jurídico fantástico. Você vai saber tudo sobre o tema que a gente vai conversar aqui hoje. Para saber qual é ele, para você se organizar, para participar, vamos assistir ao VT a seguir. Vamos ver. O direito do trabalho é responsável por regular a relação jurídica entre trabalhadores e empregadores, baseado nos princípios e leis trabalhistas. Podemos dizer que as relações de trabalho mudaram com a possibilidade do home office? Qual o conceito de jornada de trabalho? Para as empresas, o que mudou? Quais foram os principais impactos da pandemia? O Consulta ao Doutor de hoje tem tema jurídico e já está no ar. Para esclarecer as nossas dúvidas, eu tenho o prazer de receber o doutor Tiago Elias. Ele é advogado. Doutor, obrigada por ter vindo. Uma alegria te receber aqui. Denise, a alegria é toda minha. Muito obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição. Uma boa tarde a todos os telespectadores. Hoje, para falar de direito do trabalho, tanta coisa mudou. Doutor, a gente já vinha de uma mudança aí, da reforma, então, do direito do trabalho, né? Então já vinha aí numa mudança, isso já tinha acontecido, acho que foi 2017? 2017. 2017, então a gente ainda estava se adaptando, de repente veio a pandemia, e aí as empresas não sabiam muito como lidar com essa nova condição que a princípio foi imposta, né? De fica em casa, vamos trabalhar à distância. Muitas empresas já tinham essa ideia desse formato e até essa possibilidade quando era favorável para o funcionário, para o colaborador, né? Às vezes naquele dia que ia ficar mais difícil o deslocamento, em dias complicados aqui em São Paulo, onde tinha alagamentos, chuva intensa, isso já acontecia. Acontece que os planos foram antecipados por conta da pandemia. Queria que você comentasse um pouquinho dessa mudança que a gente já vinha ainda se acostumando. E olha que eu estou aqui todos os dias e a gente fala bastante de direito do trabalho. Então já vínhamos de mudanças que a gente ainda estava se adaptando do que mudou, né? De repente, o advento aí da pandemia, que claro, ninguém esperava, ninguém desejava. Queria que você comentasse um pouquinho com a gente. Exatamente, Denise. A reforma trabalhista, ela veio em 2017 e muita polêmica foi gerada em cima dessa reforma trabalhista. A grande polêmica sempre diz respeito ao debate de supressão de direitos trabalhistas. Essa foi a grande temática em torno dessa polêmica. Suprimiu direitos trabalhistas, ficou melhor para empregado, ficou melhor para empregador. Com o advento da pandemia, além da reforma trabalhista, algumas outras MPs foram estabelecidas durante a pandemia. Então nós tivemos a MP 936, nós tivemos a MP 905, que é a carteira, salvo engano, verde e amarela, nós tivemos a MP 927, diversas MPs para combater o desemprego durante a pandemia. Porém, ainda assim, a polêmica de supressão de direitos trabalhistas sempre vem à tona. E, como se não bastasse, dia 10 ou 12 agora de agosto, mais uma mini-reforma está em vista de acontecer no Congresso. E, realmente, as MPs elas trouxeram as questões de suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada, a consequente redução salarial, com a complementação do governo para não fazer com que o empregado perdesse totalmente a sua renda. Então, vivemos um momento de extremo complexidade. Sim. Isso realmente abalou as relações entre empregado e empregador, mas até aqui nós estamos conseguindo surfar nessa onda, né? Muito medo, muita ansiedade e às vezes o que eu recebo aqui de perguntas sobre essas situações, até de questões que já aconteceram, mas ainda ficou um pontinho de interrogação na cabeça do funcionário, do trabalhador, se podia ou não podia agir de determinada maneira, é que é o seguinte, se você perguntasse, esse é o relato aqui das pessoas, a empresa não sabia te responder. Então, as coisas foram acontecendo, e claro que o objetivo era a manutenção de emprego e renda, né?
E aí não se sabia quanto tempo poderia ficar nessa condição, se podia afasta grupo de risco, não afasta, e aí não tem como trabalhar de casa, como é que faz? Dá férias, adianta férias, faz o quê, né, com as pessoas? E os funcionários, quando perguntavam, não conseguiam essa resposta, porque não se tinha histórico disso, né? Então, não tinha acontecido essa situação para a gente saber como é que era antes e tomar como base, tomar como exemplo. Isso, eu acho que os advogados foram muito requisitados e vocês fizeram lives. Eu acho que o trabalho do advogado ali fora do escritório, né? Então, mesmo quando era o seu momento de estar em casa, o que vocês fizeram foi maravilhoso também, porque entrar lá, ligar a câmera e às vezes não é... Você falou de surfar essa onda, às vezes essa não é a praia de vocês, né? Pode não ser a praia de vocês, mas vocês estavam lá tirando dúvidas, tamanha quantidade de perguntas que surgiram nessas mudanças, e vocês foram se atualizando numa velocidade também, né? Exato, foi um momento de grandes desafios, acho que para todas as partes. Funcionário, empregador, os profissionais da área do direito, juízes, advogados, porque ao mesmo tempo em que se apresentava uma norma, o empregador não sabia como aplicar, o funcionário com medo de sofrer ali uma rescisão do seu contrato de trabalho, ser dispensado, realmente foi um grande desafio. E com essas MPs, muitas dúvidas foram geradas. Por exemplo, nós tivemos uma situação de que a redução do salário em relação à redução da jornada, teve a situação, preciso comunicar ao sindicato que eu vou fazer isso? Não preciso, eu posso fazer diretamente com os meus funcionários. Esse foi o grande desafio dos empregadores. Em contrapartida, nós, operadores do direito, tivemos de nos debruçar nos livros, nos debruçar nas MPs, para trazer a solução para ambas as partes. Porque, por um lado, o empregador ele não queria sofrer o dano. O empregado não queria ser dispensado. E as partes tiveram que manter o equilíbrio, mas infelizmente a gente sabe que muitos empregadores não conseguiram se manter durante esse período de pandemia e acabaram tendo que sofrer as consequências, dispensando funcionários, e sabemos que até o fechamento das suas empresas, dos seus estabelecimentos. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu, na medida do possível, fornecer o respaldo jurídico que se fez necessário para algumas dessas partes, né? Perfeito. Vou atender a telespectadora, já eu volto, porque uma das perguntas também que os colaboradores fazem é assim, mas aceito, é uma coisa que eu preciso aceitar ou não, eu posso aceitar ou não, e muitas situações no direito do trabalho dependem da conivência, então do aceite do trabalhador, mas em algumas situações não tem como não aceitar. Exato. A coisa ela é feita já para você aceitar, né? Então já eu volto para você explicar para a gente, então, como que funciona essa questão do aceite do colaborador, inclusive nessas situações que ninguém esperava passar e viver, né? Cláudia está na linha, nossa telespectadora, fala conosco de Campo Grande, Rio de Janeiro. Oi, Cláudia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Muito obrigada por ter ligado. Pode fazer sua pergunta. Então, eu gostaria de perguntar para o advogado, para o doutor, que assim, é uma dúvida que eu tenho. Eu tive um acidente biológico fazendo um teste num paciente no meu local de trabalho e eu, acidentalmente, furei meu dedo. Eu estou num acidente, né, de biológico. Aí o que acontece? Fui encaminhada para fazer os testes, só que eu ainda estou nessa fase de testes e nesse meio tempo a empresa me demitiu. Eu estou com uma dúvida porque eu trabalhei numa empresa onde eu fiz parte da CIPA, na segurança do trabalho, eu não vi essa situação acontecer lá. Então tenho uma dúvida se a empresa pode me dispensar, mesmo que eu esteja numa fase de experiência, né? Eu estava numa fase de experiência, a empresa me dispensou. E eu agora estou me sentindo desamparada. Se um desses testes meu der positivo, o que eu faço? A empresa poderia me demitir nessas condições, nesse momento de teste, que eu ainda vou ser liberada do último teste em dezembro. Eu fiz um teste do dia, um mês depois, e agora eu tenho um outro daqui a 6 meses.
Então, eu estou com essa dúvida, querendo saber se a empresa pode me dispensar nesse momento de testes que eu estou passando aí, para saber se eu adquiri alguma dessas patologias aí, né, transmitida pelo perfil cortante. Muito obrigada aí pela atenção. Quanto tempo você tem de empresa, Cláudia? Então, eu estava na fase de experiência. Trabalhando, eu já estava quase 3 meses, mas eu dei uma enrolada para levar os documentos e eles só assinaram a minha experiência no dia que eu entreguei os documentos. Que, na verdade, está constatando lá que foi assinado com 1 mês. Né? Mas eu já tenho comprovação de que eu estou há 3 meses lá no trabalho. A minha dúvida era só saber se a empresa está correta, se ela pode fazer isso, me mandar embora sim nessa fase de teste. Obrigada, Cláudia, pela sua pergunta, doutor. A Cláudia, então, além dela estar nesse tempo de experiência do trabalho, ela, no momento ali da execução da função dela, ela sofreu um acidente, então foi o dedo, e aí a gente sabe que a empresa precisa fornecer uma série de orientações e tem protocolo para a própria segurança do trabalhador. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Se ela poderia ser dispensada, a principal questão dela é se ela poderia ser dispensada nessa situação. Perfeito. O contrato no direito do trabalho entre empregado e empregador, a regra é que o contrato é sempre por prazo indeterminado. A exceção é o contrato por prazo determinado. Nesse sentido, o contrato de experiência ele é considerado um contrato por prazo determinado. Se uma das partes resolver quebrar antecipadamente o contrato, ela tem os seus direitos, né, as suas verbas rescisórias proporcionais. Tanto o empregado deve respeitar os direitos do trabalhador, como o trabalhador. Se ele quebrar antecipadamente, ele sofre os danos dessa quebra contratual. No caso dela, a dúvida sobre se ela pode ser dispensada ou não, é importante a gente mencionar que a empresa ela tem ali o poder diretivo. Esse poder diretivo é o aspecto da coordenação da empresa. Então, num certo sentido, o empregador ele tem o direito, ele pode dispensar o empregado, como pode escolher não dispensar. No caso dela, embora ela tenha sofrido esse acidente, se ficar comprovado que foi um acidente de trabalho e isso desencadeou alguma situação que agrave a saúde dela, ela fazendo a prova de que foi um acidente de trabalho, ela pode socorrer à justiça em busca dos seus direitos. Agora, um detalhe importante que ela mencionou e que vale ressaltar é sempre o conselho que nós damos para as empresas, que a partir do momento que o funcionário pisou na sua empresa, registre o funcionário. Porque se ele começou a trabalhar e só depois ele veio a ser registrado, entende-se pelo princípio da primazia e da realidade que nós chamamos, que a realidade dos fatos se sobrepõe a questões documentais. No caso dela, se ela iniciou o trabalho dela antes do seu registro, aquele período ele pode ser considerado um período de trabalho. Ou seja, nessa linha de raciocínio, ela tem, pelo que ela comentou, né, se ela começou a trabalhar e só depois veio a ser registrada, ela tem um período a mais ali de trabalho. Então, se ela foi contratada para os 90 dias de experiência, mas ela entrou antes, então, em tese, o contrato dela tornou-se um contrato por prazo determinado, então ela tem aquele período. É um conselho que a gente sempre passa para as empresas, orienta as empresas nesse sentido, que entrou, registre. Não deixe um dia a mais nem a menos sem esse registro. E o que o trabalhador ele fala? Não, mas eles me pagaram esse tempo. Mas, se você não está registrado, não conta tempo para você se aposentar. Exatamente. Pode ser 1 mês, 1 semana, 15 dias, não importa. Se é seu direito, então a empresa precisa fazer tudo direitinho, né? Também tem a questão do fundo de garantia, do INSS, do recolhimento. Se você não está registrado, isso não aconteceu. Então, por isso que é importante. Sempre o que se pede é a carteira assinada, então, do dia 1 de trabalho, é isso? Exatamente. Até algumas situações reais em audiência, alguns empregados geralmente falam em audiência,
que não quis ser registrado, ou a empresa fala, não, mas eu ia registrar, eu queria registrar, mas ele pediu para não ser registrado. Eu já enfrentei situações assim desse tipo com o motoboy, porque o motoboy ele trabalha para vários estabelecimentos, então ele pede para não ser registrado porque ele vai ganhar mais. E o juiz, de maneira objetiva e na lata, ele fala, não quer registrar, então não contrata. Vai contratar o empregado, então siga todas as regras da legislação trabalhista. Registre o empregado, que é sempre uma segurança para a empresa e para o funcionário também, principalmente. Tem a situação também do seguro-desemprego, né? Então, às vezes a pessoa ainda está recebendo o seguro-desemprego, recebe uma oferta e aí ela não quer que a carteira seja assinada naquele momento, porque ela ainda tem direito a algumas parcelas, mas isso não é o correto a fazer. Exato, bem lembrado, não é correto, porque caracteriza um conluio entre empresa e empregador com o objetivo de burlar o sistema, a união e tudo mais, e isso aí não é legal, não é correto e infringe a legislação brasileira, a legislação trabalhista. Dê graças a Deus que você conseguiu um emprego novo, vai cessar esse benefício, e se por acaso você precisar, ele vai te beneficiar novamente, né? Mas vai cessar aquele benefício, você vai começar uma nova jornada e bola para frente, né? Isso aí. Não pode fazer, o que é certo, não tem discussão, né? E é importante pontuar isso, porque as pessoas costumam, isso acaba ficando feio quando você fala uma coisa dessa para a empresa que está te contratando, quando a empresa aceita também essa história de comecei a trabalhar, mas não fui registrada do dia 1. Isso vai pegando mal também, não vai? Até tirando, assim, até questões de credibilidade, seriedade da empresa também, né? Com certeza, e não pega bem, porque muitas vezes o funcionário, eu costumo sempre dizer para os donos do negócio, né, para o empresário, que ele não é pai do funcionário, embora ele deva respeitá-lo, ele deva tratá-lo com muito respeito dentro de um meio ambiente de trabalho adequado, mas ele, ao fornecer esse benefício, abre aspas, para o funcionário, ele corre o risco de amanhã esse funcionário alegar que ele não quis registrá-lo. E já aconteceu isso diversas vezes na Justiça do Trabalho. O empresário não registra o funcionário, porque o funcionário pediu para não ser registrado, e quando ele sai brigado com o empregador, e naquela ânsia de vingança, ele pode ir até o judiciário, se ele agir de má fé, e alegar que o empregador que não quis registrá-lo. Então, para evitar esse risco, para evitar esse tipo de situação desagradável para ambas as partes, é sempre aconselhável seguir o correto, respeito às leis, e se porventura algum direito for suprimido pelo empregador em relação ao empregado, esse empregado busque auxílio jurídico para pleitear os seus direitos. Afinal, tem um ditado, né, que o direito não socorre aos que dormem. Então, sempre atento a essas questões, é muito importante que ele esteja sempre ciente das suas obrigações e dos seus deveres. Isso deve ser sempre seguido à risca ali para evitar esse tipo de situação. Eu gosto muito quando vocês falam que o direito não socorre quem dorme, e aqui também vale lembrar que não dá para fazer aventura jurídica. Já foi-se o tempo em que se falava que as ações trabalhistas eram sempre favoráveis aos trabalhadores. Hoje não é mais assim, inclusive a reforma trouxe uma questão pontual bem importante. Queria que você comentasse isso com a gente. E uma outra frase que eu aprendi com os advogados, que é que o advogado é o primeiro juiz da causa. Por isso que é importante a gente buscar um especialista no assunto. Então, se você tem uma questão de trabalhista para resolver, procure um advogado que trabalhe nessa área, que esteja habituado, que tenha a sua experiência, porque você também tem os seus casos de sucesso em cada área que você atua, né, doutor? Com certeza, muito bem pontuado essa questão das aventuras jurídicas. Pergunta-se muito se diminuíram as ações trabalhistas. Diminuiu, isso realmente aconteceu, justamente porque
os empregados, após a reforma trabalhista, eles se sentiram, vamos pôr dessa forma, com medo de acessar ao judiciário. E por quê? Um dos principais motivos, a justiça gratuita, não baste que agora o empregado simplesmente assine ali o termo de hipossuficiência, que é a famosa declaração de pobreza, para se beneficiar da justiça gratuita. Antigamente, assinou o termo, Pronto, colocou na petição, era suficiente para ele se beneficiar. Hoje não. Hoje, a depender da remuneração do empregado e da sua condição financeira, ele terá de fazer prova da sua condição de hipossuficiente. Se ele não conquista o benefício da justiça gratuita, ele está correndo o risco de, numa eventual condenação, assim, numa ação improcedente, arcar com os custos do processo e até mesmo os honorários sucumbenciais. E outra situação também que a reforma trabalhista trouxe, as aventuras jurídicas. O que acontecia antigamente? O empregado, de fato, ele tinha alguns direitos a pleitear na justiça, alguns direitos que foram suprimidos. Por exemplo, ele tem direito a hora extra e um adicional noturno. Mas orientavam esse funcionário a dizer que a empresa não cumpria isso, não cumpria aquilo, então ele pedia dano moral. Ele tinha direito a 5 pedidos, mas ele colocava na sua petição inicial 10. Com valores exorbitantes. Aquele velho ditado, vai que cola. Se ele perdesse algum desses pedidos, nada acontecia para ele. A reforma trabalhista, quando elaborada, ela trouxe essa previsão. Daqueles pedidos que você não ganhou, você vai ter que pagar por eles. Ou seja, então hoje ele deve se socorrer ao judiciário exatamente quando ele tem esses direitos. Ou seja, hoje você só vai conquistar na justiça aquilo que realmente é o seu direito. Se você for lá na justiça, combinar com a sua testemunha, com o seu advogado, direitos extras, você corre sérios riscos de sofrer ali uma condenação não muito agradável para você. Perfeito. Eu vou me preparar para dar um recado, doutor. Enquanto eu chego até lá, como é que está hoje? Inclusive, nós ainda estamos enfrentando a pandemia, né? A condição ainda não foi encerrada. Queria que você comentasse como é que está hoje, se teve algo no direito do trabalho que também mudou por conta da pandemia, então audiências online, e como é que essas coisas ocorreram, né? A gente sabe que nem todo mundo tem o acesso super fácil a uma rede boa de internet para estar lá, poder falar, né? Então, vídeo e áudio funcionando bem. Queria que você comentasse um pouquinho como é que está hoje, porque a justiça tem fama de ser muito lenta, doutor. E, às vezes, esses processos são o que vão continuar dando sustento para aquela família, né? Tem ações muito procedentes que o advogado sabe que vai dar certo, mas demora. Queria que você comentasse um pouquinho enquanto eu chego até lá. Excelente pergunta, porque a pandemia, a gente comenta que ela antecipou-se ao que seria no futuro não tão distante. Ou seja, essa modalidade online, a questão do home office, que é o teletrabalho, ele foi antecipado. Em relação às audiências, hoje em dia a maioria delas estão sendo online, se não quase todas. E eu acredito ser uma tendência, porque, por exemplo, na Justiça do Trabalho, nós temos o que chamamos de audiência inicial, audiência de instrução, e no caso de audiências iniciais, é o momento ali que o juiz praticamente chama as partes para tentativa de uma composição amigável. Não ocorrendo essa composição amigável, o juiz então remarca uma nova audiência chamada de audiência de instrução, onde as partes e testemunhas serão ouvidas. Nesse sentido, eu acredito que o judiciário pode se tornar mais rápido, mas como é algo ainda tudo novo, implementação de aparelhos de ótima geração, de boa qualidade, e também a internet daqueles funcionários, né, empregados, às vezes não é tão boa, ainda muita coisa pode melhorar. Mas eu acredito sim que isso venha a ser uma tendência pelos próximos anos aí. Vou para o intervalo. No próximo bloco a gente continua esse bate-papo jurídico sobre o direito do trabalho que está fascinante. Até já.
de volta hoje com o tema jurídico. A gente fala sobre o direito do trabalho. Você que está em casa pode passar a mão no telefone, ligar para cá, fazer a sua pergunta ao vivo para o nosso convidado, 0 operadora 11 3337 5886. Hoje a gente conversa com o Dr. Tiago Elias, que é advogado. Doutor, no primeiro bloco você falou que o correto e o que você recomenda que as empresas sempre façam é registrar o funcionário a partir do dia 1. Então, a data de início de trabalho, que ele entrou ali então para exercer a função, é o primeiro dia de registro dele. Acontece que pode haver uma demora na hora do funcionário entregar alguns documentos, às vezes tem que mandar foto, pegar algum histórico, diploma, isso pode exigir algum tempo, às vezes é um funcionário que vai ser contratado ali, que é formado há bastante tempo, mas ele nem buscou o diploma na faculdade. Só um exemplo aqui de algo que poderia demorar, né? Isso costuma demorar um pouco mais e poderia atrasar ali a questão. Outra situação acabei de sair de um emprego, a empresa ainda nem devolveu minha carteira, já fui contratado para uma nova jornada, não tenho ainda, esse documento ainda não voltou. Como é que faz nessa questão? Pode demorar um pouquinho mais, mas a data do registro vai vir do primeiro dia do trabalho? Como que isso funciona? Importante a menção a respeito da demora na entrega da carteira. Isso. Quando o funcionário ele vai ser registrado, a regra é que teve uma pequena alteração depois da Lei da Liberdade Econômica com a presença agora da carteira digital. Ótimo. A carteira de trabalho, a famosa CTPS, quando você começa um novo emprego, o prazo antigamente era de 48 horas para a devolução dessa carteira. O funcionário contratado entrega a sua carteira para que seja feitas as devidas anotações. No prazo de 48 horas a empresa tinha que devolver. Esse prazo ele aumentou com advindo aí da carteira digital para 5 dias. Porém, tem uma certa... eu acredito que pode cair em desuso esse prazo de 5 dias e se manter a questão das 48 horas. Por quê? Porque quando o funcionário ele faz o exame admissional, até um dia antes ele tem que fazer essa comunicação do exame admissional no e-social, e junto com esse documento, os dados da carteira de trabalho. Então, de certa forma, essas 48 horas ainda, eu digo que é importante ser observada. Porém, houve essa questão, né, do aumento para 5 dias com a questão da carteira digital. No caso de um funcionário sair de uma empresa, essa empresa que o dispensou ou ele pediu para sair, deve respeitar esse prazo para que ele comece na nova empresa. Quando ele vai começar um novo emprego, alguns documentos são essenciais para a sua contratação, outros nem tanto. Então, no caso de um diploma, quando ele é contratado, ele forneceu ali os documentos essenciais, carteira de trabalho, CPF, RG, esses dados básicos para que todo o registro seja feito, ok. Então, ele se obriga junto à empresa, se compromete com a empresa e na medida em, por exemplo, um diploma, um histórico escolar está demorando para sair, na medida em que isso acontecer, ele apresenta na empresa. Porém, se a empresa ela traz alguns requisitos mínimos ali de apresentação de documentos, é importante que o funcionário sempre se atente a esses detalhes. Porém, é importante ressaltar que há documentos que são essenciais. No caso, carteira de trabalho, os documentos pessoais, CPF, RG, certidão de nascimento, a questão do registro da dispensa militar. E outro documento que o pessoal também está pedindo, que isso aí está sendo de muita polêmica, é a questão da vacinação. A questão da comprovação, do comprovante da vacina. Algumas empresas estão tornando isso aí exigência, tendo em vista manter o ambiente de trabalho saudável para não expor os demais funcionários em risco, né? Isso é outra coisa nova, né? Que foi aí que a pandemia trouxe, e a questão da vacinação também, essas condições trouxeram a necessidade de apresentação e já até com dispensa de funcionário por justa causa. Super polêmico isso, acho que
popularmente, e também acho que no meio de advogados, porque a gente pode ter linhas diferentes e tudo bem de pensamento, onde algumas pessoas acham que pode exigir, outras acham que pode ou não mandar por justa causa, mas já teve decisão nesse sentido. Já, teve uma decisão bem polêmica, inclusive, salvo engano, aqui no TRT de São Paulo, que uma funcionária foi dispensada por justa causa, e foi mantida a decisão porque ela se recusou a tomar a vacina. Mas eu entendo da seguinte forma, a gente precisa entender o contexto no caso dessa funcionária. Embora a Constituição ela traga ali a previsão da liberdade individual, porém tem a questão do aspecto coletivo. No caso dessa funcionária, embora até mesmo a STF se manifestou no sentido de que ninguém é obrigado a se vacinar, mas eu devo respeitar a sua liberdade, né? Essa funcionária ela trabalhava num hospital, ela era faxineira, salvo engano, em um hospital. Ou seja, o ambiente ali era um ambiente que o vírus podia se fazer presente de maneira constante. O fato dela não optar pela vacina, se recusar em tomar a vacina, é que fundamentou o pedido ali para manter a decisão dela por justa causa. Agora, se a gente pensar, então, que as empresas podem fazer exigências, né? Então, vamos imaginar que uma empresa exige que para funcionar lá, para trabalhar lá, tem que ter determinado tipo de certificação, determinado tipo de, enfim, de graduação. A empresa não pode exigir, aí nesse caso, claro, é uma coisa nova, a vacinação nesse sentido? Essa pergunta aí ela é muito importante para que venha ao esclarecimento para os ouvintes, telespectadores. Porque é um tema polêmico, sim, mas, mais uma vez, o empregador ele tem o direito ali do poder de organização e de comando da empresa. Vou te dar um exemplo bem interessante, que às vezes o funcionário pode até achar ruim com o empregador e falar que absurdo ele exigir isso, eu tenho o direito de me vacinar. Ok, então pergunte para esse funcionário. Se ele chega num determinado estabelecimento e o estabelecimento proíbe a entrada dele porque ele está de bermuda e o traje obrigatório ali é calça comprida, qual que é a reação dessa pessoa? Ela não respeitaria em regra na entrada nesse estabelecimento? Nessa linha de raciocínio, da mesma forma a empresa ela pode estabelecer as suas regras, as suas normas de conduta. Algumas empresas elas trazem ali, quando o funcionário é contratado, no registro, na assinatura do seu contrato de trabalho, algumas empresas também fazem com que ele assine o regimento interno. Perfeito. O regimento interno é as normas de conduta da empresa. Se há ali esse documento e o funcionário tomou conhecimento desse regimento interno, então ele deve respeitar esse aspecto organizacional da empresa. Nesse sentido, o empregado, com a previsão desse regimento interno, ele pode ser mandado embora por justa causa. Ele se enquadraria na falta grave em relação ali à empresa. Mas, pela falta de uma legislação específica diante do tema, ainda é um tema muito polêmico e o funcionário, numa situação eventual de dispensa por justa causa, ele ainda tem a chance de conseguir a reversão da justa causa na Justiça do Trabalho. Perfeito. Bom, quem se sente injustiçado sempre pôde, sempre poderá conversar com o advogado e ver se é possível entrar com uma ação na justiça, né? Com certeza. Vamos atender telespectador? Neves está na linha, fala conosco de Araruama, no Rio de Janeiro. Oi, Neves, tudo bem? Boa tarde. Tá. Oi. Seja bem-vindo à consulta ao doutor. Obrigada por ter ligado. Tá. Obrigado. Fica à vontade para fazer sua pergunta. Tá. Pode perguntar, Neves. Ô, doutor, Pois não? pode fazer a pergunta? Pode sim. Ô, doutor, eu queria saber uma pergunta do senhor. Eu trabalhei numa firma de contrato 23 anos e eu era contratado. Eu queria saber do senhor se eu tenho vínculo empregatício dessa empresa. Se eu tive vínculo empregatício.
Deixa eu ver se eu entendi. Neves, você trabalhou durante 23 anos para uma empresa sem contrato, é isso? De contrato, é. Você era registrado? Eu era registrado na empresa, mas de contrato. Não era CLT? PJ? Não era CLT. Você era pessoa jurídica? Pessoa jurídica. Certo. Quer saber se isso forma vínculo empregatício, é isso? Se gerou vínculo Se gerou. empregatício nessa firma. Tá joia. Obrigada, Neves, pela sua pergunta. Pergunta muito boa. Muito boa, realmente. O vínculo empregatício, a gente precisa se atentar para os requisitos do vínculo de emprego. E esses requisitos, eles são cumulativos. Então, para que seja caracterizado o vínculo de emprego, o principal desses requisitos é a subordinação. Ele trabalhava na empresa com habitualidade, ou seja, havia expectativa de retorno, ele tinha uma remuneração pela contraprestação de serviço, ele era subordinado, o trabalho era habitual. Então você tem ali uma série de requisitos, esses requisitos caracterizados na relação de emprego, na relação entre as partes, gera-se o vínculo de emprego. Como que, na maioria das vezes, a gente faz prova desse vínculo? Muitas empresas, elas se valiam da questão de um contrato PJ para burlar o sistema, não ter o ônus de arcar com os custos de uma contratação de um funcionário. Mas, de certa forma, o funcionário, ele pode se fazer substituir? Ele pode mandar outro no lugar dele? Se não, então, opa, já está estranha essa relação. Ele tem uma hierarquia, ele tem subordinação, ele depende do ambiente técnico da empresa. Provado todos esses requisitos, gera-se o vínculo de emprego. Então, se ele trabalhou na empresa nesse formato, se fazendo presente todos esses requisitos, ele é considerado empregado. Então, ele tem direito, sim, a pleitear os seus direitos e os consectários legais de uma relação contratual. No caso ali, 23 anos, olha o tanto de fundo de garantia que não deve ter perdido, se caracterizado essa relação de emprego. Porque existe, né, a gente sempre fala, existe a relação de trabalho e a relação de emprego. A relação de emprego é essa que a gente está acostumada. Empregado regido pela CLT, previsto todos esses requisitos, e existe a relação de trabalho. A relação de trabalho permitida hoje, até pela reforma trabalhista, é a contratação PJ, que é uma relação perfeitamente possível, porém as empresas devem tomar muito cuidado para não caracterizar cumulativamente esses requisitos. Porque se o funcionário provar na justiça que, embora ele tenha esse contrato PJ, emitir nota, mas ele se reveste dessa roupagem somente para burlar o sistema, ele fizer a prova disso, ele consegue na justiça o vínculo de emprego, né? Então a empresa vai ter que arcar com os custos como se fosse um empregado normal. E como é que fica a situação? Porque a gente também já aprendeu aqui no Consulta ao Doutor que tem um prazo, e desse prazo um tempo pelo qual a gente pode pleitear alguma coisa no direito do trabalho. Isso. Então, quem trabalhou, sei lá, 20 anos numa empresa e tem alguma queixa, tem algum tempo para entrar na justiça, e aí, quanto mais tempo você demora, menos tempo você tem para pleitear a situação que aconteceu ali. Nesse caso, por exemplo, 23 anos, nessa condição, daria para pleitear realmente esse vínculo empregatício lá dos 23, fundo de garantia dos 23? Importante pergunta. Quando a pessoa ela sai da empresa, ela tem até 2 anos para entrar com a ação e ela pode reclamar os últimos 5 anos. Agora, tratando-se de questões relacionadas ao INSS, esse prazo se estende para mais tempo, para cômputo de tempo de serviço. Porém, para acionar a justiça, se ele saiu hoje, então de hoje ele tem até 2 anos para entrar com a ação e para pleitear suas verbas rescisórias, os seus direitos e tudo mais, ele reclama os últimos 5. Agora, se você demorar os 2 anos para entrar, você só vai conseguir pleitear os últimos 3 anos de trabalho. É isso aí, quanto mais demora, menos tempo ele tem para reclamar.
Eu perguntei do aceitar ou não, e que algumas situações dependem do aceite do funcionário. Aqui vou dar um exemplo, por exemplo, agora tem uma modalidade que se tornou legal, ela já era feita antes, em muitos casos a gente já ouvia falar, mas agora ela está oficializada, é legal mesmo, que é a questão de, quando se manda embora sem justa causa, um acordo que se faz, né? Queria que você explicasse esse acordo. E aqui, os nossos convidados sempre disseram que precisa ficar acordado, isso precisa ser bom, tanto para o funcionário quanto para a empresa. Acontece que, às vezes, o funcionário não quer ser mandado embora, e isso é colocado para ele, e ele se vê na obrigação de aceitar. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente o que é de fato, o que o funcionário pode não aceitar numa condição como essa. É a famosa rescisão amigável, né? O acordo amigável. O que acontecia? Para contextualizar e entender o que acontecia. Antigamente, o funcionário ele queria sair, mas não queria pedir a demissão e o empregador não queria dispensar. Qual era o acordo entre eles? Olha, me dispensa e eu te devolvo a multa dos 40% de fundo de garantia. Então, o empregado ia lá, fazia a rescisão, o dispensava e ele devolvia a multa. A reforma trabalhista ela trouxe a previsão da rescisão amigável. Essa rescisão amigável, esse acordo entre empregado e empregador é perfeitamente legal e o empregado ele vai ter direito a movimentar 80% do seu fundo de garantia nessa rescisão amigável. A empresa ela paga 20% de multa sobre o fundo de garantia e o empregado tem acesso a 80% do que está depositado. Outro detalhe importante é a questão do aviso prévio indenizado. Nessa rescisão amigável, o empregador paga metade desse aviso prévio indenizado. Então, recebe as verbas rescisórias, mas principalmente esses aspectos do fundo de garantia e do aviso prévio indenizado é feito pela metade. Perfeito. E aceitar ou não? Aceitar é um acordo de vontades. As partes precisam aceitar. Não pode o empregador induzir o empregado a erro. É necessário a livre manifestação de vontade das partes. Tem que haver a concordância, até porque é acordo, é amigável, então as partes precisam concordar. Ele não pode ser algo imposto para o funcionário. Pergunta do Edson de Goiânia, Goiás. Trabalhou 10 meses numa empresa, pediu a conta para entrar em outra empresa. Foi conferir o fundo de garantia e a antiga empresa só havia depositado 1 mês. O que fazer? Entrar com uma reclamatória trabalhista de forma que a empresa seja punida e recolha os depósitos de fundo de garantia dele. Numa situação dessa, se comprovado que ele sofreu um dano, pode até, mas veja bem, precisamos entender o contexto. Se isso realmente afetou a vida dele de alguma forma, a falta do recolhimento de fundo de garantia, até mesmo um dano moral caberia, mas ainda é complexo esse aspecto, porque ele tem que fazer a comprovação do dano, mas entrar na justiça e pedir o recolhimento do fundo de garantia. Agora, a gente não sabe em que momento essa situação se deu, porque a pandemia não abriu uma brecha também para o não recolhimento aí do fundo de garantia em algum período? Na verdade, todas as verbas de direito do empregado, elas não podem ser suprimidas. Tá. O que o empregador ganhou o direito na questão da redução de jornada, tá, a redução dos salários. A questão de fundo de garantia está previsto agora numa nova reforma para algumas modalidades de empresa, microempresa, empresa de pequeno porte, uma redução do recolhimento do fundo de garantia se as empresas aderirem a um plano da atual reforma trabalhista, que é uma MP que está para se tornar lei, mas estão chamando como uma mini reforma trabalhista. Então,
a questão do fundo de garantia pode ser reduzida. Então, mesmo na pandemia, mesmo enfrentando essa situação, que é de direito, então deve ter sido feito o recolhimento todos os meses. Hoje tem aplicativo, você recebe SMS a cada depósito, então acho que vale a pena estar conectado nas plataformas. E se você ainda está trabalhando, queria essa dica. Você está na empresa e você viu que ali houve um atraso ou não aconteceu o depósito, para quem está de olho, ou você passou aí 1 ano, 2, 10, sem olhar os seus depósitos do fundo de garantia feitos pela empresa, mas o desconto está sempre lá, essa é sempre a queixa. O desconto está lá, mas aí o depósito não foi feito. Você está trabalhando. O que faz? Entra em contato com algum departamento, dá esse alerta. Às vezes é uma questão que faltou computar só ali, colocar no sistema, não sei como que isso é feito, mas queria que você desse essa dica. É sempre importante, da parte da empresa é importante manter sempre um canal de diálogo aberto. Geralmente esse canal é o RH da empresa. Busque o seu RH, procure conversar com alguém, entender o porquê que os depósitos não estão sendo feitos. E se não tiver feito de modo deliberado, pode ser até causa para uma rescisão indireta do contrato de trabalho, que a rescisão indireta é a falta grave aplicada pelo empregado ao empregador. É a justa causa da empresa. Exatamente. Você vai mandar a empresa embora por justa causa. Exato. E não deixa de ser um benefício extremamente importante para o funcionário. Porque esses dias mesmo eu recebi a ligação, né, de um amigo que ele estava com um problema na empresa. E eu perguntei para ele, e como está a sua situação? Bastante tempo de empresa, você tem ali o seu fundo de garantia e tal. Ele falou, não, mas eu já movimentei, eu precisei sacar para construir a minha casa. Então, é importante que o fundo de garantia seja sempre mantido em ordem, porque às vezes o funcionário ele está empregado, mas ele precisa, de repente, se socorrer, porque tem tem essa previsão em lei que quando você comprova que esse valor de fundo de garantia ele vai ser usado, por exemplo, para a construção de uma casa, a reforma da sua casa, ele pode ser sacado. No caso dele, ele usou. Agora imagina se o funcionário ele precisa dessa verba para construir, para dar início ou para ter uma questão de saúde, de emergência e não está lá. Que está previsto também, tem situações de saúde que está previsto o saque do fundo de garantia, né? Ainda mais nesse momento de pandemia. Então, se atentar a isso. Outra pergunta que sempre chega, que até as pessoas fazem popularmente, assim, mas se eu for mandado embora da empresa, sem justa causa, que tem a indenização e tem acesso ao fundo de garantia, mas eu já usei o meu. Mas a multa é sobre o valor que está virtual ali, não importa se já usou, né? Exato, a multa ela é sempre devida. Ele sacou, mas quando o empregador dispensa o funcionário, é obrigatório o pagamento de multa. Sobre aquele valor 40%. Que estaria ali, que você já usou, mas os depósitos que foram feitos ali na vigência daquele contrato, né? Tem muita dúvida sobre essa questão do fundo de garantia. Vamos atender a telespectadora? Lucilene está na linha, fala conosco de Brasília, Distrito Federal. Oi, Lucilene, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem, graças a Deus, você? Tudo jóia também, obrigada por ter ligado. Fica à vontade para fazer sua pergunta. Então, meu esposo saiu da empresa e tinha um plano de saúde, o plano de saúde era descontado. Só que eles, por alguma falta de organização, não descontaram por alguns meses. E a gente ficou sem a cobertura do plano de saúde, porque o plano de saúde também não estava sendo pago. Quando ele saiu da empresa, eles descontaram todos os meses que eles não tinham descontado. E a rescisão do trabalho dele, ele não recebeu nada. Nem o salário e nem a rescisão quando ele saiu da empresa. Inclusive, ele não assinou também lá para sair até hoje. Isso está correto? Obrigada, Lucilene, pela sua pergunta. Essa é uma questão que surge muitas dúvidas, porque a pessoa sai da empresa com as verbas rescisórias negativadas. Eu entendo que na questão do plano de saúde, a gente precisa, a empresa ela precisa nesse momento também
Eu sei que muitas empresas elas nunca querem perder, mas as empresas precisam ter a sensibilidade nesse momento, né? Que a culpa não foi do empregado, a culpa foi a empresa deixou de recolher. Então, nesse sentido, bastava um acordo ali com o funcionário, e tem casos até de empresas que depois de um período de tempo, ainda o funcionário ele permanece com o plano de saúde, ele fica com o plano de saúde vigente. Ou seja, nesse sentido, pelo menos deixa o funcionário mais um período com o plano de saúde. Então, a dispensa dela, se ficar caracterizado que foi feita de má fé, essa negativação do termo de rescisão de contrato de trabalho dele, ele pode se socorrer à justiça para entender, mas precisa entender melhor essa situação, o porquê da negativação. Porque pode ter os descontos ali no termo de rescisão, mas sair zerado assim é sempre complicado. Tem limite, né? Para esses descontos aí, quando eles são... Mesmo quando são devidos, acho que tem um limite na hora da rescisão. Exato, sair negativado assim é sempre complicado. É sempre uma dúvida que gera nas pessoas e com razão. Porque, afinal de contas, vou sair zerado, trabalhei tanto tempo e vou sair sem nada. Então, entendendo o contexto, né, a situação, ela pode sim pleitear algum direito ali. Eu vou para o intervalo, mas só para a gente finalizar essa questão, o salário, e o doutor responde na volta do intervalo, o salário do funcionário estava ali à disposição da empresa para fazer esses descontos. Exato. É uma coisa que independe de nenhuma ação, independe de ação do funcionário. Na volta do bloco você fala, e tem outras situações em que isso pode acontecer. Eu quero saber se há a possibilidade de pleitear isso na justiça, de a empresa que comeu bola, enfim, e aí não deixar para lá, tá? Não descontar do funcionário no próximo bloco. Até já. Excelente. Estamos de volta hoje com o tema jurídico, falando sobre o direito do trabalho. O nosso convidado é o advogado, Dr. Tiago Elias, está aqui conosco hoje esclarecendo as dúvidas. Doutor, deixei pergunta no bloco anterior sobre o salário do funcionário quando há esses descontos, por exemplo, de um plano odontológico, um plano de saúde e outras situações que pode haver ali o recolhimento em folha. O salário do funcionário ele está à disposição e não depende de nenhuma ação do funcionário esses pagamentos acontecerem, né? Então já vem ali descontado. Me parece ser, então, uma obrigação da empresa, um dever da empresa em fazer isso. Imagine que uma empresa ficou 12 meses sem fazer sem cobrar o funcionário do plano de saúde. E, de repente, o salário do funcionário não vai ser pago porque foi no débito ali do que ele não... A empresa não recolheu esse tempo todo, do que a empresa não descontou esse tempo todo. Não me parece uma coisa bacana de se fazer, né? Primeiro, tudo de uma vez. Segundo, que era uma obrigação da empresa. Eu queria que você comentasse um pouquinho essas situações, só para dar um gancho naquela outra situação que a telespectadora levantou, de você ser, sair de um emprego e ter ali nada para receber, zerado, negativou, né? Com certeza, isso aí é um tremendo prejuízo para o funcionário. Imagina ele precisando da sua verba salarial, das suas verbas decisórias e sair devendo para a empresa por algo que foi culpa da empresa. Por isso que a gente sempre fala que é importante estar sempre dentro do contexto para entender realmente essa situação. Eu entendo que no caso da empresa ter agido dessa forma, ela suprimiu direitos do trabalhador, tendo em vista a obrigatoriedade dela em descontar isso, porque quando você contrata o seguro-saúde na empresa, o plano de saúde, você recebe um termo de rescisão tomando ciência de que uma porcentagem X vai ser descontado do seu salário. A empresa não descontou, não foi culpa do funcionário, não foi o funcionário, ele esteve ciente, todo mês vem ali no lerite o valor descontado e a empresa não descontou. Nesse sentido, eu entendo que ele tem direitos, haja vista a falta de organização da empresa em não proceder com esses descontos. Ele não pode se beneficiar da própria torpeza. Eu entendo dessa forma. Então, no caso dela, se ele saiu zerado porque a empresa não cumpriu com a sua obrigação e o funcionário sim,
Então, nesse sentido, ele tem o direito de pleitear os seus direitos. As empresas têm que ser muito organizadas, Tem. né? Porque tem várias situações para orquestrar ali ao mesmo tempo. Então, férias, por exemplo. Houve uma mudança aí também na questão das férias com a reforma trabalhista, né? Mas é uma obrigação da empresa organizar isso. Porque se a empresa não conceder férias e acumular e paga multa, não é isso? Exatamente. Existe o período aquisitivo e o período concessivo. O funcionário trabalhou aquele 1 ano ininterrupto, ele adquire o direito de férias. A empresa tem até as próximas férias para conceder a primeira férias para esse funcionário. Se deixar vencer uma férias, ele vai ter que se obrigar a pagar a dobra, né? As férias dobradas. E, além disso, tem que pagar a multa, né? Pelo não respeito a essa norma trabalhista. Ou seja, essa questão de férias também demanda muita organização da empresa, porque, na maioria das vezes, existe uma pessoa, a depender do tamanho da empresa, sempre vai ter um responsável por aquela situação. Se ele não se atentar para essa situação, o prejuízo é do funcionário, consequentemente a empresa e o dono do negócio vai sofrer com os prejuízos dessa falta de organização. Então, é outro aspecto importante, essa organização que deve haver nas empresas para que nenhum funcionário passe por essa... Porque provavelmente, se não foi má fé do empregador, nesse caso do plano de saúde, algum funcionário dormiu no ponto e não procedeu com os descontos. Então, alguém ali vai ter que pagar pelo erro. Alguém pode até ser punido, mas quem vai pagar sempre é a empresa, né? Exatamente. Mas pode haver punição. Pode. De quem era responsável por ver essa Exatamente. questão, né? Se o empregador entender que aquilo ali foi algo, foi um desleixo de algum funcionário, o funcionário não cumpriu com o seu desempenho, porque às vezes acontece também, tem um funcionário que está infeliz na empresa e ele fica fazendo aquele famoso corpo mole para... ele quer ser mandado embora, ele faz o corpo mole e deixa de fazer as coisas de maneira como deveria fazer. Mas identificar essa situação. E tem que identificar. Às vezes realmente foi um erro mesmo, mas às vezes é a falta de vontade mesmo. Vamos atender o telespectador? Marcos está na linha, fala conosco de Macapá, Amapá. Oi, Marcos, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Obrigada por ter ligado. Obrigado, ok. Pode perguntar. Olha, eu queria perguntar para o doutor a seguinte, eu trabalhei numa empresa, na verdade, eu ainda estou empregado, né, na empresa. Eu estou durante há 8 anos. Há 5 anos eu sofri um acidente e estou há 5 anos recebendo pelo INSS. Agora o juiz determinou que eu estou apto a voltar para a empresa. Só que durante esses 5 anos que eu fiquei recebendo pelo INSS, eu mudei de cidade e tudo, e não quero mais voltar para a empresa. Não dá mais, porque eu estou morando até em outro estado. E a pergunta é o seguinte, eu pedindo para sair, eu tenho direito na minha rescisão, no meu FGTS, no meu seguro-desemprego? A pergunta é essa. Obrigada, Marcos, pela sua pergunta. Isso acontece bastante, viu, doutor? A pessoa se acidentou, teve um problema, aí começou a receber um benefício pelo INSS, estava inapto ao trabalho, e agora ele recebeu a alta, então ele está apto a voltar a trabalhar, só que não faz mais sentido aquela empresa, ele mudou, a gente sabe que até a pandemia mudou bastante coisa no dia a dia das pessoas, né? Com certeza. A questão é importante a gente ter clareza a respeito da diferença do auxílio-doença e o auxílio-doença acidentário. No caso do auxílio-doença acidentário, o empregado ele tem aquela estabilidade de 1 ano quando ele retorna ao trabalho. Ele retornou ao trabalho, durante 1 ano ele está no seu período estabilitário, então a empresa não pode dispensá-lo. No caso dele receber pelo INSS, provavelmente, pelo que eu entendi, ele estava recebendo um auxílio-doença, não foi um acidente de trabalho. Pelo que eu entendi, não foi um acidente de trabalho. Então, nesse sentido, o contrato de trabalho dele ficou suspenso. Quando o contrato está suspenso, suspende as obrigações da empresa. Quando ele retorna ao trabalho, no caso dele, se o INSS mandou ele retornar,
pode ser que o INSS tenha solicitado também a reintegração dele e a empresa, entendendo que ele não tem mais condições de exercer aquela mesma função que ele exercia anteriormente, vai adequá-lo a uma nova função. Quanto a essa questão dos direitos, tudo aquilo que ele tem de direito adquirido, na dispensa pela empresa, ele vai receber. Férias, 13º, o fundo de garantia depositado, mas é importante ressaltar que quando há suspensão do trabalho, há suspensão também das obrigações da empresa. Então, quem pagou, entre aspas, aí, o salário dele nesse período foi o INSS. Na verdade, ele se beneficiou porque, ao que tudo indica, a empresa também estava cumprindo com as suas obrigações, fazendo os devidos recolhimentos, e isso aí deu ele acesso à Previdência. Se não fizer mais sentido para ele, ele quiser sair do emprego, aí ele não tem direito às verbas, à multa de 40%, ao fundo de garantia, não vai ter a ajuda do auxílio-desemprego, porque é um benefício para quem é mandado embora sem justa causa, né? É isso aí. Quando pede a demissão, ele tem ali o pagamento das suas verbas rescisórias, 13º proporcional, férias proporcionais e perde esses benefícios do fundo de garantia, a multa e o seguro-desemprego. Legal. Vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, acho que a pandemia também mudou essa situação, mas você já deve ter ouvido falar, e eu também já ouvi muitas vezes, pessoas se orgulhando muito de estarem trabalhando há vários anos sem férias. A gente estava conversando sobre férias, né? Trabalho sem férias há 5, 7, 8 anos. As pessoas acabam se vangloriando da questão do trabalho, por isso eu pontuei que eu acho que a pandemia mudou um pouquinho essa questão, porque eu acho que ela acabou colocando as coisas em seu devido lugar, dá valor aos momentos em família, aos momentos de lazer, que a gente teve uma privação muito grande, né? E trabalhar sem férias não é salubre, não é saudável. Então, a gente sabe que é um benefício, a gente gosta, quem pode viaja, mas é uma questão para manutenção da saúde. Isso é bom para o funcionário, a gente adora tirar férias, mas é extremamente importante para a empresa também, né? Conceder as férias que são de direito. Eu sei que o funcionário não pode escolher data de férias, mas em algumas empresas até é possível fazer esses combinados. E agora com o fracionamento também das férias, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre não deixar o funcionário, às vezes, tirar férias no papel, mas não gozar férias, né? Queria que você comentasse um pouquinho enquanto eu chego até lá, por favor. Excelente. Realmente, as férias, ela veio para cuidar da saúde do trabalhador. O trabalhador, depois de um longo período de trabalho, ele goza desses 30 dias de férias, justamente como aquele momento para ele prezar pela sua saúde, para ele se recompor, e quando ele volta para a empresa, ele volta de uma maneira mais, digamos assim, animada, mais motivado, mais leve. Haja vista a previsão também, vou fazer um paralelo aqui com o adicional noturno. Por que o funcionário que trabalha à noite, ele tem o adicional noturno? Porque já tem estudos que comprovam que aquela mudança biológica no relógio biológico do funcionário afeta a saúde do trabalhador. Por isso, desse acréscimo do adicional noturno. A mesma coisa as férias. As férias ele é um período para cuidar da sua saúde e a empresa também se beneficia, porque um funcionário sem férias, ele está sob estresse. Hoje em dia, o ritmo de trabalho nas empresas é um ritmo frenético, cada vez mais cobrança. Então, vale a pena gozar dessas férias, respeitar a saúde do trabalhador, de modo que ele também traga mais benefícios e produtividade para a sua empresa, e o empregador está sempre com o funcionário em plenas condições. Chega uma pergunta aqui que eu achei bem interessante a gente pontuar também essa questão aqui no direito do trabalho, doutor. O José, aqui de São Paulo, trabalha numa empresa, só que os colegas de trabalho fazem bullying com ele. Ele quer saber se deve denunciar a empresa ou as pessoas. Explica pra gente, doutor. Que pergunta excelente, porque nós conhecemos o assédio moral muito vindo por parte da empresa. Aquele supervisor hierárquico que pressiona o funcionário de maneira exagerada, cobranças abusivas, ou o funcionário está sofrendo uma pressão psicológica por parte da empresa no sentido de pedir para sair da empresa.
Porém, ocorre o que nós falamos de assédio moral horizontal, que são das pessoas, ali, dos trabalhadores entre os trabalhadores. Se a empresa não tomar uma atitude para inibir, para proteger o funcionário desse tipo de situação, ele tem a possibilidade de socorrer da justiça e fazer valer o assédio moral. Essa situação, muitas vezes, causa confusão, porque o que todo mundo pensa é que o assédio moral pode vir somente por parte da empresa, mas vem também da parte dos funcionários. Inclusive tem uma nova regra que chama stalking, que é o trabalho sob forte pressão. E já tem bancos sendo condenados. No escritório nós temos algumas causas relacionadas a funcionários reclamando dessa pressão, desse trabalho sob forte pressão, que é a perseguição, o stalking, essa cobrança abusiva. Então, no caso do José, é sempre bom que a empresa ela tenha suas normas de conduta bem estabelecidas e as pessoas que estão nos setores como responsáveis por aqueles setores, ficarem atentas a essa situação, porque a empresa pode sofrer as consequências por culpa dos seus próprios funcionários em relação a essa situação de bullying com o outro funcionário. Isso pode acontecer. Então, a empresa e os líderes precisam ficar de olho para identificar essas situações e ter um canal aberto de comunicação, né? Exato. Que esse trabalhador ele possa acessar o chefe dele imediato, né, para avisar disso, para que essa situação possa cessar. Porque quando a gente trabalha numa empresa, a gente representa essa empresa, né? Com certeza. Como consumidores, quantas vezes você já ligou, às vezes, para exigir um direito seu, para conversar sobre alguma situação? A gente sabe que a pessoa que está ali do outro lado, ela tem, às vezes, um roteiro, um script, ela tem que falar aquilo, mas ela responde, naquele momento, ela é a empresa, né? Exatamente. E é muito importante que as pessoas ali investidas na posição de hierarquia, na posição de comando, elas também tomem muito cuidado com essas brincadeiras. Porque às vezes você tem tanta liberdade com certos funcionários e com alguns você não sabe o estado de espírito dele, você não o conhece direito e você, às vezes, por ser muito brincalhão, muito extrovertido, acaba fazendo uma brincadeira extremamente ofensiva no ponto de vista daquele funcionário e isso pode desencadear uma situação extremamente desagradável no ambiente da empresa. Então, essas pessoas que estão ali na posição de comando, coordenação, tomem muito cuidado com essa questão da preservação do meio ambiente de trabalho. Esse meio ambiente do trabalho, tanto no aspecto de proteger a saúde e a segurança do trabalhador, também inclui esses aspectos psicológicos. Isso aí tem que ter muito cuidado com isso. Na dúvida, se você acha que pode ofender alguém, nunca fale. Não fale. Se você acha que alguém pode se sentir incomodado, ofendido, não faça esse comentário, né? Hoje a gente tem uma questão, inclusive, aí que já foi bastante debatido com mulheres, né? Ah, mas era uma brincadeira. Não é brincadeira, né? Não é para falar, não é para fazer. E num ambiente de empresa pode haver processo, ação, punição, né? Sem dúvida. Esse aspecto envolvendo as mulheres é algo também que deve ter muita atenção nas empresas. Hoje em dia, a gente sabe que algumas brincadeiras, claro, se ele está acostumado a fazer, não faça com as mulheres no ambiente de trabalho, trate sempre com respeito, a não ser que a pessoa te deu a liberdade para brincar, mas no ambiente de trabalho é sempre muito arriscado. Alguém pode escutar e até fazer uma queixa por ter sido obrigada a escutar determinado tipo de comentário, né? Exatamente, isso aí é sempre muito arriscado. Dentro de ambiente de empresa, principalmente nos dias atuais, muito por conta da questão da internet, por conta da questão das redes sociais, tudo deve ser feito com muita cautela, com muito cuidado, a fim de proteger os empregados e a empresa não sofrer danos por conta de funcionários descuidados nessa questão. Não, realmente. Eu vou fazer a última perguntinha aqui. O José de Itapevi, em São Paulo, conta que é autônomo há 25 anos, sempre contribuiu com o INSS. Aposentei, porém não recebi o fundo de garantia. Tenho esse direito?
O fundo de garantia, ele não tem porque ele estava como autônomo. Então, o autônomo, ele é o seu próprio empregador. Ele é responsável pelas suas obrigações. Ou seja, se ele se aposentou, então provavelmente ele foi lá e recolheu. Mas o fundo de garantia é uma poupança que a empresa, né, que de certa forma deposita, descontando do próprio salário do funcionário, ter uma poupança forçada para quando ele for dispensado ele ter algum respaldo financeiro, tendo em vista aí a possibilidade de ele ficar um tempo sem emprego. E tem até a polêmica, né, dessa questão da empresa ser obrigada ao desconto do fundo de garantia, sobre, poxa, quer dizer então que o empregado ele não tem o direito de escolher se ele quer isso ou não. Algumas empresas acabam caindo nessa de o funcionário falar, não desconta. Não pode, então isso é um risco, não pode, hipótese alguma, cumpra com a legislação para nunca ter problema. Vou passar os contatos do doutor, porque o tempo voou. 0 operadora 19 98307 5180, então o DDD é 19 98307 5180. O Instagram do doutor é @FFA_advogados. E o site é www.ffa.com.br. Doutor, adorei bater esse papo com você. Obrigada por ter vindo. Te espero para as próximas vezes. Denise, também adorei. Muito obrigado pelo convite. Nós do FFA Advogados agradecemos imensamente fazer parte desse belo programa. E conte conosco, estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Bom fim de tarde. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.